Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal Libete Pilates aqui no YouTube. O nosso objetivo é trazer toda segunda-feira temas relevantes para vocês que trabalham com o movimento de um modo geral e para quem trabalha com o método Pilates. O tema da aula de hoje é identificando e alinhando o valgo dinâmico nas aulas de Pilates. Como conteúdo, nós vamos falar o que é o valgo dinâmico, por que é importante nós conhecermos essa disfunção de movimento, como identificar o valgo dinâmico, quais são as principais causas, e ao final eu vou falar de alguns exercícios terapêuticos para serem usados na aula de Pilates. Então, nós temos um alinhamento ideal, né, de todos os nossos ossos, de todas as nossas articulações do corpo. Então, quando eu penso no alinhamento do membro inferior, eu estou pensando em um alinhamento ideal, onde eu consigo descarregar peso normal dos dois lados do corpo. Então, eu tenho um equilíbrio látero-lateral, antero-posterior, e também no plano transverso em relação às rotações. Existe uma disfunção de movimento que pode ser estrutural ou ela pode ser adquirida, que é o joelho varo. Então, eu não tenho mais esse alinhamento ideal do membro inferior, os meus joelhos estão voltados para fora, no plano, pensando no plano de adução e abdução. Então, eu estou pensando nesse plano aqui, eu não estou pensando nesse, de rotação. Então, eu estou pensando no plano de adução e abdução. Então, eu tenho um desequilíbrio no plano frontal, látero-lateral, e nesse alinhamento, os côndilos, os malévolos mediais se tocam, e os côndilos femorais não. No alinhamento genovalgo, esse foi o genovalgo, no alinhamento genovalgo é ao contrário. Os côndilos mediais se tocam e os malévolos laterais não se tocam. Isso, a gente está falando de uma disfunção estrutural num alinhamento estático. Se alguém quiser ver um pouquinho mais sobre isso, a gente tem uma aula sobre avaliação postural aqui no nosso canal. Quando eu falo em valgo dinâmico, o próprio nome já diz, eu estou falando de uma disfunção no movimento. Essa disfunção, ela pode acontecer independente do estrutural que nós falamos anteriormente. Então, o valgo dinâmico, eu tenho aquele alinhamento ideal, né? Vocês podem perceber que o fêmur, ele não tem um posicionamento retinho no acetábulo, ele tem esse posicionamento meio oblíquo, onde os côndilos femorais vão articular com o platô tibial, né, ao lado da fíbula, e eu vou descarregar o peso de forma equilibrada no meu pé, né, sem supinar ou pronar. Então, como eu falei anteriormente, é um alinhamento ideal. É muito difícil nós encontrarmos alunos que se encaixam nesse alinhamento ideal do membro inferior. Quando eu falo em valgo dinâmico, eu tenho um joelho medializado, né? Ele vem para a linha medial com o movimento. Então, normalmente o valgo dinâmico, ele acontece com uma flexão do quadril, flexão do joelho e uma pronação do pé, normalmente, tá? Em outros movimentos, a gente também vê o valgo dinâmico acontecendo. Mas nesse movimento de agachamento, ou principalmente no apoio unipodal, né, com um pé só, eu consigo ver esse valgo mais evidente. Por que é importante identificar esse valgo dinâmico que ocorre durante o movimento? Porque ele é comumente, né, envolvido com patologias, com lesões,
né, a longo prazo, né, o valgo dinâmico, ele pode trazer lesões degenerativas, ele pode trazer dor para o joelho, síndrome fêmuro-patelar, assim como disfunções no quadril, no tornozelo e pé também. Se olharmos anteriormente, até mesmo na coluna, porque tem uma inclinação lateral da pelve, uma adução do quadril, né, combinada com esse valgismo dinâmico. Como que eu posso identificar esse valgo dinâmico? Primeiro, tem um exame de imagem, né, que só pelo exame de imagem que a gente pode realmente verificar esse ângulo que eu vou mostrar aqui, que é o ângulo Q. Eu preciso, então, de um raio-x para identificar esse ângulo. Mas a gente pode supor, né, que esse ângulo esteja aumentado. O que é esse ângulo Q? Eu tenho uma linha que sai da espinha ilíaca antero-superior e vai até o centro da patela, e tem uma linha que vem da tuberosidade isquiática e vai até a tuberosidade da tíbia. Esse ângulo deve ser em torno de 12 graus no homem e em torno de 16 graus nas mulheres. Nós podemos notar que as mulheres normalmente têm uma pelve mais larga. Essa pelve mais larga vai deixar esse fêmur numa posição um pouco mais oblíqua, né? Então, ele vai deixar ele numa posição um pouco mais oblíqua, e isso pode interferir nesse alinhamento, né, no valgo dinâmico. Então, quem tem a pelve mais larga vai ter mais dificuldade de controlar o alinhamento do membro inferior. Uma outra maneira de identificar é um teste que nós chamamos de Trendelenburg. Então, o aluno vai ficar com apoio em um pé só, e eu tenho que ver um certo equilíbrio acontecendo aqui na parte lateral da perna de apoio. O teste de Trendelenburg normalmente tem um desabamento da pelve, favorecendo o aparecimento desse valgo dinâmico. Isso pode acontecer tanto parado, que é o caso do teste de Trendelenburg, quando a pessoa fica com um apoio no pé só, a pelve despenca, ou também pode acontecer dinâmico, como, por exemplo, durante a marcha, essa falta de controle látero-lateral, que quem proporciona é o glúteo médio, principalmente a porção posterior, vai sustentar essa pelve em um alinhamento dinâmico, não é parado, né? Eu tenho uma estabilidade dinâmica que acontece durante a marcha, em relação à parte lateral da pelve. Uma outra maneira de identificar é subindo e descendo degrau, tanto de frente quanto de lado. De lado, inclusive, é um teste que pode ser quantificado em relação à ocorrência do valgo dinâmico. Então, quando a pessoa vai subir o degrau ou descer o degrau, ela tende a deixar o joelho vir um pouco mais para dentro, cair o arco plantar e aduzir o quadril daquele lado. Então, é uma outra maneira que nós temos de identificar. Um teste que é importante nós fazermos e podemos para identificar, né, o posicionamento do quadril. Agora eu vou identificar em relação à rotação. Nós falamos que o valgo dinâmico, ele vai acontecer, o varo, mais no plano frontal. Agora nós vamos falar do ângulo de antiversão e retroversão do colo do fêmur, que é essa parte mais fininha do fêmur. Então, nós temos um alinhamento que é um alinhamento natural, que tem uma antiversão. Quando eu quero verificar se esse colo do fêmur está antivertido demais ou retrovertido, eu posso colocar meu aluno de barriga para baixo, identificar aqui a posição do trocânter maior, que é essa parte mais
essa parte aqui do ladinho, né, do fêmur, que fica lateral, eu vou identificar, vou estabilizar o quadril e vou fazer a rotação do quadril para fora e para dentro. Então, quando o joelho vem para fora, eu estou fazendo uma rotação interna do quadril. Quando o joelho vem para dentro, eu estou fazendo uma rotação externa do quadril. A rotação interna, ela é em média de 35 graus e a rotação externa de 45 graus. Mas por que é importante identificar isso? Porque indivíduos que têm o colo do fêmur com uma antiversão exagerada, né, maior do que deveria ser, ele vai ter uma tendência maior a apresentar o valgo dinâmico durante o movimento. Uma outra maneira que eu posso usar é o teste de levantar e sentar. Então, já falei na aula de cinesiologia, quem quiser voltar lá na aula de cinesiologia aplicada às disfunções de movimento, volta lá que vai ter esse teste bem minucioso. Então, para eu levantar, eu preciso transferir o peso para as pernas, né? Eu faço uma flexão de tronco, transfiro o peso para os pés e fico em pé. E o oposto para sentar, eu vou sentar com o tronco um pouco inclinado para depois organizar o meu centro de gravidade. Então, quando faz esse movimento de levantar e sentar, quem não tem um bom controle no plano frontal, no plano transverso, deixa o joelho cair para dentro e o arco plantar cair para dentro. Então, tem essa dificuldade. Eu brinco com meus alunos que eles estão com o joelho batendo asa, que na hora que vai levantar, ele vai para dentro, e na hora que vai sentar, ele também vai. O controle excêntrico, ele acaba sendo um pouco mais difícil do que o concêntrico. Então, é uma outra maneira que eu tenho de identificar o valgo dinâmico. E o agachamento, que é o sentar e levantar sem apoio. É muito comum, durante o agachamento, você pode observar, sempre vai estar numa posição de passo, não precisa estar com o pé voltado para frente. Quando eu estou com o pé voltado para frente, eu já estou numa rotação interna de quadril, normalmente. Então, o pé pode estar um pouquinho para fora, que é o que a gente chama de posição de passo. Até 16 graus está normal, o pé um pouquinho para fora. E fazer o movimento de agachamento. Então, eu vou agachar e levantar, mantendo o alinhamento do joelho com a ponta do meu pé. O que acontece frequentemente é que os alunos mantêm esse alinhamento do joelho com o pé, porém, para levantar, fazem uma flexão exagerada de tronco, de quadril. Então, é a mesma coisa que se estivesse fazendo uma rotação interna. Lembra que a aula de 15 dias atrás eu falei de artrocinemática? Então, quando eu estou em cadeia fechada, eu inverto a artrocinemática no quadril. E aí, mesmo mantendo o alinhamento do joelho com o pé, eu posso estar fazendo, não o valgo propriamente dinâmico propriamente dito, mas eu posso estar fazendo uma rotação interna enquanto faço o movimento, principalmente de retorno do agachamento. É quando a pessoa dá aquela desviada do peso para trás, aumentando um pouquinho a flexão do tronco para depois subir. Então, quais são as principais causas do valgo dinâmico? Primeiro, a estrutura corporal, então, como eu falei, a pelve mais larga pode trazer esse movimento, né, esse valgo dinâmico. Uma outra coisa que pode proporcionar é realmente a genética, ou até mesmo o ambiente, né, as escolhas que a pessoa foi tendo ao longo da vida. Então, pode ficar uma alteração estrutural em valgo, que vai ficar mais difícil de controlar o valgo durante o movimento. Esse indivíduo pode ter uma incapacidade de estabilização da musculatura rotadora externa do quadril, né? Então, aqueles músculos, aqueles 6 rotadores profundos que mantêm a melhor congruência articular do acetábulo com a cabeça do fêmur e mantém essa congruência durante o movimento.
Então, esses músculos internos, né, esses rotadores externos do quadril, eles são muito importantes na artrocinemática do quadril, consequentemente, vão ajudar no valgo dinâmico. Uma ineficiência do glúteo médio, né, que é aquele estabilizador lateral da pelve. Quando eu penso no glúteo médio, eu penso tanto na parte que está posterior, quanto que está anterior, né, que as fibras são cruzadas. Porém, a gente vê uma ineficiência maior do movimento com as fibras posteriores do glúteo médio posterior. Então, eu posso enfatizar na minha aula de Pilates essas fibras posteriores do glúteo médio posterior. Uma instabilidade de tronco também pode causar esse valgo dinâmico. Isso acontece muito em corrida, né? Porque a gente fica pensando no valgo dinâmico como uma alteração só dos movimentos na aula de Pilates, mas é comum essa instabilidade do tronco, proporcionando essa rotação interna de quadril, combinada com a adução, que é o valgo dinâmico, e com isso, né, durante a corrida, ou durante a marcha, ou durante o jogo, né, qualquer esporte que a pessoa esteja praticando, ele faz o valgo dinâmico, que pode causar uma síndrome do piriforme, ou hoje chamada de síndrome glútea profunda, né, que é quando esses rotadores externos, principalmente o piriforme, ele fica tenso, mas ele fica tenso em estiramento. Então, distanciando as porções, as inserções ósseas, e não aproximando. A pronação do pé é muito comum quando a causa vem de baixo para cima, então o pé é pronado, a pessoa tem uma tendência maior ao valgo e a essa adução com rotação interna do quadril, e a causa pode ser descendente, ou seja, esse aluno pode ter uma escoliose. Então, a causa do valgo dinâmico está vindo de cima para baixo. Então, tem testes que eu posso fazer para saber se essa causa é ascendente ou descendente no meu aluno. Então, quando eu penso na prescrição de exercícios para alunos que apresentam o valgo dinâmico, eu tenho que pensar, eu vou iniciar em cadeia fechada ou em cadeia aberta? Então, como nós vimos anteriormente, eu tenho uma inversão da artrocinemática quando eu estou em cadeia fechada em relação à cadeia aberta. Então, eu posso iniciar, se a minha intenção é isolar mais a musculatura, como, por exemplo, os rotadores profundos da pelve, do quadril, glúteo médio posterior, glúteo máximo, eu posso pensar em trabalhar primeiro numa cadeia aberta, para enfatizar esses grupos musculares que estão precisando de reforço, para depois colocar o aluno para fazer o movimento em cadeia fechada. Né? Então, aqui na cadeia aberta, eu vou trabalhar mais força. Né? Quando eu vier aqui para a cadeia fechada, eu vou trabalhar mais função, mais o desempenho. Então, eu posso ter esse raciocínio na hora de desenvolver a programação, com sugestão. E aí fica a pergunta, você vai trabalhar um músculo ou você vai trabalhar a função? Então, isso depende muito da sua avaliação e se esse valgo dinâmico está causando dor no joelho, no quadril ou até mesmo na coluna. Então, a sugestão aqui de alguns exercícios terapêuticos. Então, esse exercício é um exercício de abdução com rotação externa de quadril, em decúbito lateral. Então, é um exercício excelente para trabalhar glúteo máximo e glúteo médio posterior, assim como os rotadores profundos da pelve. Notem que a estabilização do tronco, né, da coluna neutra e da pelve neutra é primordial para que eu consiga realizar o movimento realmente isolando essas musculaturas. Outro exercício que eu trago aqui é o heel squeeze, o aperto dos calcanhares, que é um exercício que trabalha a cadeia posterior como um todo,
mas também enfatiza o glúteo máximo, né? E como eu estou com um pouco de rotação externa e abdução, eu também consigo tirar a tensão de flexores do quadril, como, por exemplo, elipsor, reto femoral, tensor da face lata, e realizar o movimento isolado mais no glúteo do que posterior de coxa, né, isquiosurais ou paravertebrais. Um outro exercício isolado que eu posso usar é a abdução de quadril, né? Então, nós temos na sequência do Mat Pilates, né, essa sequência dos chutes laterais, onde eu também vou estar estabilizando, né, a pelve em alinhamento neutro, a coluna em alinhamento neutro, e realizando realmente a abdução do quadril. Quando a gente pensa em abdução do quadril, eu tenho uma amplitude, né, de quadril em abdução de 40 graus. Então, essa é a amplitude máxima de abdução do quadril, mantendo a pelve sem inclinar lateralmente. Então, não dá para subir muito a perna durante esse movimento. Se eu subir muito a perna, provavelmente eu vou estar fazendo uma inclinação lateral da pelve durante o movimento. E aí eu não vou isolar os músculos aqui como eu gostaria, né? Quem que vai fazer a abdução do quadril? Glúteo médio, tem uma porção do glúteo máximo que faz a abdução do quadril, eu tenho tensor da face lata, que inclusive pode dominar o movimento, ou seja, ele pode querer flexionar o quadril durante a abdução, o que é muito comum, e acaba que o iliopsoas também faz a abdução do quadril, principalmente quando inclina a pelve. Como nós falamos, é importante a estabilidade do tronco. E eu posso trabalhar essa estabilidade com várias intensidades, né? Desde o leve até o mais intenso. Então, aqui eu estou começando em um grau bem leve, que é só estabilizando mesmo o tronco, fazendo posicionando a coluna e a pelve no neutro. Depois eu posso tirar um pouquinho o quadril e, posteriormente, evoluir, né, para pernas estendidas ou side bend, que nós temos também como um exercício original do método de Pilates. Esse controle rotacional da pelve, ele é muito importante de ser trabalhado para qualquer disfunção do membro inferior. Então, eu posso fazer essa preparação do nadando, onde eu vou fazer um movimento contralateral de membro superior e inferior, e vou controlar a rotação, né, eu não vou deixar que a rotação aconteça, através dos multífidos e também dos oblíquos. Então, quem faz rotação impede que a rotação ocorra. Então, eu posso trabalhar em diferentes amplitudes de movimento. Eu gosto muito de trabalhar esse exercício como se fosse uma prancha. Então, o aluno faz o posicionamento com a pelve alinhada, com a musculatura bem ativa, e ele mantém como se fosse uma prancha por uns 30 segundos, e depois eu troco de lado. Inclusive, esse movimento é um teste, né, de funcionalidade, né, que tem no livro do Kendall e também do Magui. Dando um exemplo de exercício em cadeia cinética aberta, né, trabalhar a extensão do joelho, posicionando esse alinhamento do membro inferior, eu vou conseguir isolar mais o quadríceps, que é um músculo que, consequente, que sempre está envolvido, né, na ocorrência do valgo dinâmico, principalmente no controle excêntrico do quadríceps. Por exemplo, quando eu estou descendo um morro, quando eu estou descendo um degrau, ou na fase excêntrica do agachamento, que é a descida. Para quem não tem essa amplitude de quadril, que aqui para eu fazer um movimento sentada, sem fazer essa retroversão, né, mantendo a pelve neutra, tem pessoas que não têm essa amplitude de quadril. Então, eu posso colocar o aluno em decúbito dorsal e
E ele faz a extensão mantendo o alinhamento da coxa, ou seja, do quadril, durante a extensão do joelho. Inclusive, eu posso usar uma faixa elástica, daquela circular, para manter essa estabilidade do quadril durante a extensão do joelho. Algumas pessoas me perguntam se pode colocar overball, né, uma bolinha entre os joelhos. Pode, mas a overball vai estar estimulando mais essa adução do quadril. Então, o ideal é que a gente estimule os abdutores para ter um melhor controle do valgo dinâmico. Sentar e levantar também é um exercício excelente. Eu gostaria de mencionar que essa foto, o pé não está num bom posicionamento, né? O pé tem que estar mais ou menos uns 10 graus aqui para trás do joelho, né? Então, o tornozelo já tem que estar com uma dorsiflexão para que a pessoa consiga levantar. Inclusive, é uma alteração comum em idosos, que eles começam a levantar muito com o apoio do membro superior, né, com o pé mais para frente. A hora que eles vão levantar sozinho, eles não fazem esse ajuste, né? Podem prestar atenção, quando a gente vai levantar, o pé tem que estar um pouquinho atrás do joelho, senão não tem como eu transferir o peso para levantar. Trabalhar subida de degraus e descida, eu posso trabalhar tanto de frente quanto de lado, subir e descer de um step, por exemplo, com apoio unipodal, lateral, e eu vou controlar, né, tanto na subida quanto na descida, o valgo dinâmico. E assim, né, proporcionar para o meu aluno oportunidades de ter consciência do que ocorre no dinâmico, que normalmente a gente não pensa, e trabalhar essa disfunção, tanto com os alunos que não têm dor ainda, quanto com os alunos que já apresentam algum tipo de desconforto, seja no tornozelo, seja no joelho, no quadril ou na coluna. Tá? Gostaria de me despedir de vocês, desejando uma excelente semana a todos. Semana que vem nós estaremos aqui de novo, a segunda-feira. Deixo aqui meus contatos. E se vocês quiserem sugerir algum tema para as nossas aulas de segunda-feira, nós estamos à disposição em todas as nossas mídias aqui para receber seu feedback. Tá? Um grande abraço a todos.